Hoje é quinta-feira, dia de relembrar algum problema ou fato da nossa região e saber se houve mudanças. Cruzeiro segue em calamidade financeira com uma dívida de mais de 200 milhões de reais, sendo que a arrecadação prevista para este ano é de 170 milhões. E se não bastasse a falta de verba, o município enfrenta outros problemas. Veja no nosso quadro A Band Vale Não Esquece. Cruzeiro vive um caos nas contas públicas, uma dívida de mais de 200 milhões de reais. E os prejuízos causados pelos caixas vazios da prefeitura caem sobre a população. Sem limpeza, o mato cresce nas ruas. Nas calçadas, a passagem dos pedestres também tem obstáculos. Obras públicas estão paradas. O estádio está um abandono total, né? A população quer com isso, né? Os 2.500 funcionários da prefeitura também foram prejudicados pela crise no município. O salário de dezembro, que deveria ser integral, foi depositado, mas só metade. O restante ficou para o próximo dia 20. O Vale Alimentação de novembro ainda não foi pago. O sindicato da categoria diz que pretende acionar a justiça caso o pagamento não seja normalizado. Espero a compreensão deles para que seja cumprido até o dia 20 o nosso pagamento. Aí, por causa disso, a gente entra na justiça. Greves dos funcionários e suspensão dos serviços da mais importante unidade de saúde da região do Vale Histórico trouxeram problemas para os pacientes da Santa Casa de Cruzeiro. Desde 2015, os profissionais do local enfrentam atrasos nos salários e falta de condições de trabalho. Hoje a gente não precisa de um shopping na cidade, a gente precisa de uma área da saúde melhor e a gente espera que o prefeito eleito e os vereadores eleitos façam por nós, pela saúde, né? Parte do rico conjunto de imóveis históricos da cidade está em ruínas. Na história recente de Cruzeiro, prédios que contam o passado da cidade caíram no esquecimento. E os passos da nova geração de cruzeirenses que cresce assistindo a este abandono encontram no caminho as portas abertas para o descaso. O Solar do Society, um casarão do século passado erguido na região central da cidade, teve sua importância histórica arriscada pelas pichações. Os jardins foram tomados pelo mato e pelo lixo. No interior da casa, restos de comida cheios de bichos, móveis jogados, depredados, cenário de horror, documentos espalhados pelo chão. O cheiro forte de urina está impregnado nos cômodos. O espaço vem sendo ocupado por moradores de rua. Estado que eu já vi, a coisa linda, para ver agora a situação que esse prédio está, para mim não tem as condições de ter vergonha. Uma ação movida pelo Ministério Público obrigou o governo do estado a restaurar o Museu Major Novaes. Os trabalhos foram concluídos em 2012 e custaram 5,5 milhões de reais. Como parte do acordo, a prefeitura deveria recuperar as peças e o mobiliário do local. Mas os cômodos do prédio continuam vazios. O governo municipal não tem dinheiro para pagar o restauro das 19 mobílias, feito em São Paulo. E a liberação das peças depende do pagamento do serviço. O prédio do Rotunda, da década de 30, continua na mesma situação, precária. O local é tombado pelo Condefat. É uma cidade que tem uma história lindíssima, tanto natural quanto construída. A gente está perdendo a nossa identidade. Os cuidados com a nossa cidade estão sendo cada vez menores. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. De novo na cidade, só o Teatro Capitólio. Depois de 5 anos fechado, o prédio foi reinaugurado no mês passado. Mas, segundo a prefeitura, ainda falta a parte de iluminação, sonorização e a cortina do palco principal. E a história de Cruzeiro tem a chance de ser recontada, pelo menos nos palcos. E para falar sobre todos esses problemas, eu recebo aqui no estúdio do Band Cidade o prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, do Partido Solidariedade. Boa tarde, prefeito. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde. Primeiro, em relação a essa dívida de 200, maior, de 200 milhões de reais. Como que o senhor pretende resolver essa situação, prefeito? Essa dívida ela fundamentalmente é composta pela questão do fundo de garantia e também da Previdência, né?
Nessas duas questões que são dívidas do município para com a federação, nós já vamos estar pleiteando agora nos próximos meses um parcelamento, né, nos organizando financeiramente para prover um parcelamento dessa dívida, a fim de obter também a certidão negativa de débito. Como que foi contraída uma dívida tão grande que supera até o orçamento do próprio município, que é de 170, 175 milhões de reais? É resultado de más administrações de muitos anos, né? A dívida do Fundo de Garantia, por exemplo, é de 30 anos. Previdenciário não menos do que isso. Então, governos entram, governos saem e as questões pontuais, as principais demandas do município não são colocadas num foco. E é isso que a gente vai aplicar a partir de agora. Algumas medidas que são antipáticas, a gente sabe disso, vão ser aplicadas a fim de conter despesa para que nós tenhamos recurso no nosso orçamento de 2017 para poder saldar o parcelamento dessas dívidas que nós vamos estar pleiteando. Por exemplo, quais medidas antipáticas o senhor pretende implantar na cidade? Então, nós já estamos fazendo um enxugamento da máquina administrativa, né? No final do ano passado foi feito um corte na área de contratos temporários de em torno de 120 pessoas. A gente deve estar reorganizando isso, principalmente na área da saúde, mas contendo a despesa com o pessoal, a gente já está promovendo isso. Uma reestruturação administrativa vai ser apresentada para a Câmara Municipal nos próximos dias, talvez até o final de janeiro mesmo nós já estejamos votando essa reestruturação administrativa e também um reparcelamento e uma reorganização com os contratos que estão em vigor no município. Alguns contratos, todos os contratos já foram suspensos os pagamentos, a fim de que nós façamos um pente fino nessas contas, nessas dívidas, se são devidas ou não, para que a gente possa estar diminuindo as nossas despesas no município. Os servidores, os salários deles, eles estão recebendo meio que parceladamente, né? Em dezembro aconteceu isso, a gente viu na reportagem, o sindicato ameaça até uma greve. Como que o senhor pretende colocar em dia o salário dos servidores? Não, muito triste, né? Nós conversamos já com o sindicato no início dessa semana, até porque o pagamento que nós recebemos agora em janeiro diz respeito a dezembro ainda, então nós chegamos no mandato com o salário de dezembro a ser pago, o vencimento do segundo vale alimentação, todos os consignados da folha de pagamento em atraso, com bancos, com entidades de saúde, enfim, um atraso geral. E nós fizemos o pagamento na sexta-feira passada de 50% e com a previsão para o dia 20 dos outros 50%. Mas com o levantamento das nossas contas públicas, até porque estavam todas bloqueadas em decorrência da mudança do mandato, nós conseguimos hoje, até às 16 horas, já vai estar sendo pago os outros 50% do salário de dezembro. E a situação da Santa Casa? O atendimento está normalizado? Santa Casa um gargalo, né? É um gargalo, sem dúvida nenhuma, principal no que diz respeito à saúde do município. A Santa Casa hoje está sob intervenção da Prefeitura, continuará pelo menos nos próximos 6 meses. Nós prorrogamos essa intervenção, porque se tirar hoje a Prefeitura de dentro da Santa Casa, fecha as portas. Então já estamos nos organizando administrativamente, também trazendo a iniciativa privada para dialogar com o hospital e hoje está restabelecido o atendimento. Não tivemos greve, não paralisou o atendimento, tem médico, a porta está aberta, mas com muita dificuldade. Então o que a gente precisa trazer para dentro do hospital é a iniciativa privada. Já estamos fazendo esse trabalho a fim de que o hospital seja mais sustentável e que a Prefeitura seja parceira. A gente mostrou aí na reportagem os prédios históricos da cidade, uma situação deplorável. Qual que é o projeto do senhor para tentar recuperar, né, mudar a realidade, inclusive, do Centro Cultural Rotunda e o Solar do Rossetti? Prédios históricos, né, além do Centro Cultural Rotunda e o Solar do Rossetti, a questão do próprio teatro, como foi falado, a gente já vai estar encaminhando os últimos detalhes, inclusive agora no domingo nós já vamos ter uma peça teatral no Teatro Capitólio. Né? A questão do Museu Major Novaes, os mobiliários, as 19 peças que foi citada na entrevista, na reportagem, a gente já fez contato com o Ateliê de São Paulo, tem um custo realmente a ser pago, a gente já está se organizando para poder estar cumprindo entre fevereiro e março. E a questão do Solar dos Rossetti, a gente vai fazer uma parceria com a Secretaria de Educação, até porque lá já foi sede da Secretaria de Educação num outro momento, para que a Secretaria seja instalada lá e, consequentemente, com o recurso da educação e o apoio da Prefeitura, a gente consiga resgatar aquele patrimônio histórico. Ok. Thales Gabriel Fonseca, prefeito de Cruzeiro, do Partido Solidariedade. Boa sorte. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado, eu agradeço. Uma boa tarde a todos. No próximo bloco, chuva causa estragos em São José dos Campos. O Band Cidade volta já já.